Da base como titulares nesse Campeonato Brasileiro. E aí a gente está vendo ali que foi um jogo só com um jogador, 8 com 2 jogadores, 3 jogos com 12 jogos com... É muito número, gente. Com 3 jogadores e 4 jogos com mais de 4 jogadores. Ele já tinha feito o que ele fez ontem no jogo de ida da Libertadores, né? De não colocar nenhum menino da base para começar jogando. E ontem ele faz isso pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Ô Facincani, o que ele diz ali na entrevista pra você, faz sentido? Não. Direto e reto. Nenhum? Nenhum. É sempre a muleta de estourar na molecada. Por mais que não estejam bem. Mas é sempre a muleta mais fácil pra ele, né? É inacreditável. Aliás, ele fala em dificuldade, eu dou risada, porque... Jogar com o River Plate na Argentina é fácil, é tranquilo, é uma baba, é sossegado. Não. Deve ser tranquilo, né, Edu? Ir a Buenos Aires, independentemente do cenário... O Edu tá voltando ainda, o Edu a gente tá voltando, né? acertando o sinal Tá bom, dele. beleza, rapidinho. Então, Sormani, deve ser tranquilo... Isso que eu queria saber. Deve ser tranquilo, viu, Sormani, você ir à Argentina, jogar contra uma das melhores equipes da América do Sul, dirigida por Marcelo Gadiardo. Deve ser tranquilíssimo jogar lá. Pressão zero. Semifinal da Libertadores com o River na Argentina. Aqui, jogo... Quase que falei a palavra. Jogo facinho, né? Pra não falar outra coisa. Não pode né? nesse horário. Aquele joguinho molinho, né? Joguinho tranquilo. E aí o Palmeiras, faltando 10, 15 minutos pra começar o jogo, o zagueiro dele, que é o intocável, sentiu. A gente tá falando do Luan? Sentiu. Quem Sentiu, é o nome não sei dele? o Qual é o nome quê. dele? E não sei o quê. Não deu. Qual é o nome dele? Aquela dorzinha e papapá. O Sormani tá falando com você. Oi, fala, Sormani. Quem é esse zagueiro? O cara Já foi citado aqui, já foi citado aqui. Já foi citado. Quem é? Repete. O tal do Luan, já foi citado, né? Não, a dorzinha, aí teve que jogar o Alain Imperior lá, o de última hora. Aí não sei o quê, muda o time. Patrick de Paula, Gabriel Menino e Scarpa ao mesmo tempo em campo junto com o Danilo. 3 que eu acho que são experientes, né? Os caras devem ter vindo da Europa e tal, enfim, os caras cascudos, os 3 jogadores, mais o Scarpa em campo. Tô sentindo um sarcasmo no 3-0 Palmeiras, fora o baile. Então, você viu o tapa? Falar que, porque os miúdos sentem a pressão... Não é que eles sentem a pressão. Eles sentem um esquema de jogo que não compactua com o talento e com a versatilidade que eles têm para jogar futebol. Facica? Oi? Os gajos. Quem que sente a pressão? Não, segundo o Abel, os miúdos, né? Os mais jovens sentem a pressão. Os miúdos. Né? Só que, na verdade, os miúdos sentem a pressão ou a postura do time dele é que limita a criação técnica e principalmente o desenvolvimento e a confiança desses jogadores mais jovens, que são aqueles que no pouco que o Palmeiras jogou de bom futebol na gestão Abel Ferreira, estavam em campo. Quer responder essa, Sormani? Já pega daí. Não, eu concordo com o Facincani. Eu acho que essa molecada do Palmeiras é muito acima da média. O Palmeiras ganhou quase tudo na base com esses meninos aí. Wesley, Patrick de Paula, Danilo, Veron, menino. É uma geração muito talentosa, muito talentosa. E o Palmeiras não usa, não dá para entender. E aí o técnico vem com uma desculpa esfarrapada dessa daí. O exemplo que o Facincani deu é perfeito. No jogo que os miúdos entraram em campo, foi o melhor jogo que o Palmeiras fez nas mãos do Abel Ferreira. E ele fecha os olhos para isso. Ô Edu, então por que ele dá essa declaração? É ele que não está querendo apostar nisso? Ele está entendendo que, assim, hashtag fechou com os veteranos vai funcionar melhor para esse Palmeiras? E aí vou ponderar aqui, né? A gente sabe da importância de um Felipe Melo num jogo decisivo, a gente sabe a importância, de repente, de um Rony num jogo mais pegado, mas ele dizer que é para os meninos não sentirem a pressão. Depois disso tudo que o Facincani disse, esse River é maravilhoso como contraponto, né? Depois disso, faz algum sentido, Edu? Eu só acho, Dani, que o Abel, ele tá, eu não sei, até falei aqui, me antecipei, quando até o nosso fã de esportes falou sobre o Abel, eu não sei o que o Abel quer de verdade. Eu vejo hoje o Palmeiras com um déficit técnico, um time que ontem evoluiu pelo menos um pouco, mas ainda está muito longe do que o palmeirense quer para a decisão de Conmebol Libertadores.
Mas a toda entrevista tem uma novidade do Abel. Um dia é um amigo imaginário, outro dia é o vizinho que não sei o quê, o outro é a imprensa que ele não gosta. Eu não sei aonde que o Abel quer chegar, porque ele está desviando tanto foco assim para as coisas que eu não entendo. Mas isso colocado, só porque eu precisava desabafar mesmo, que eu acho que ele está falando muito toda hora, toda entrevista tem alguma coisa. Mas essa coisa dos meninos, ela tem um processo de maturação que com a pandemia ele foi modificado. Os garotos, quando sobem de um time sub-20 que não joga com o público, como disse o Abel, e eles vão para o profissional, eles têm um contato direto com o torcedor. Nós não vivemos isso. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista sem os jogadores jovens com contato com a torcida. É bem verdade que eles ganham a Libertadores jogando com torcida, Copa do Brasil não ganharam com torcida. Então, você tem uma mudança. Agora tem um contato com o torcedor, e daqui a pouco nós vamos falar do Luiz Adriano, que até os mais experientes podem ali se perder. Eu acho que isso não agrega quando você vem a público e fala os meninos, agora eu apelei para os mais velhos. Você, ao invés de blindar como você gostaria teu elenco, você parece que passa um recado de eu não sei se esses meninos vão aguentar uma decisão. Então, assim, é por isso que eu disse, eu não entendi até agora onde o Abel quer chegar. Se alguém souber aí onde o Abel quer chegar, que me ajude, porque eu de verdade não entendi. Acho engraçado que quem perdeu o pênalti contra o Flamengo... quem falhou contra a Defensa e Justiça, quem que fez um pênalti cretino contra o Tigres do México, não foi um garoto, né? Da base. O que eu acho é o seguinte, eu acho que claramente... Me ajuda aí, porque tá parecendo que o Palmeiras perdeu ontem, né? O Palmeiras venceu de 1-0. Tem muita coisa boa a se falar, especialmente, eu acho, do primeiro tempo do Palmeiras, uma postura até diferente. Só que o Edu toca num ponto que é verdade. Todo jogo tem um fato novo. Toda entrevista coletiva tem uma metralhadora apontada para alguma situação. O que eu acho é o seguinte, está muito claro que a relação não é das melhores do Abel com a meninada, com os gajos, com miúdos, como ele queria chamar. Agora, eu só discordo um pouco do argumento que ele tenta utilizar para justificar, eu poupei ontem porque era jogo... A final da Libertadores tinha 7 mil pessoas no Maracanã, 5, 7 mil pessoas no Maracanã. Sim. A molecada estava lá. Sim. O jogo contra o Galo, no Mineirão, Facincani estava lá, tinha torcida, tinha pressão, valia vaga em final. Você tinha Danilo começando o jogo. E quem que fez a jogada? Quem que fez a jogada no gol? Então, assim, não cola muito, não me pega muito esse argumento. Não, porque não estão preparados, é diferente, pandemia, sem torcida. Não. O que há é uma opção. Abel hoje não confia 100% dos meninos, talvez pela oscilação, talvez por outro motivo que ele possa explicar. Que precisa se aproximar de vozes mais pesadas desse elenco para o vestiário não ruir. Exatamente, porque a gente está chegando numa reta final. Talvez ele não queira balançar o vestiário às vésperas de uma grande decisão. Todo o foco do Palmeiras, é bom que se diga, apesar da evolução ontem, da preocupação, do sistema bem postado contra o Inter, todo o foco está na final da Libertadores. Agora, foi o que você falou, parece que perdeu ontem. Não, tem coisa boa para se falar de ontem. Só que o Abel voltou com essa situação de focar em meninos, não sei se exatamente provocado por uma pergunta, mas poderia ter respondido de outra forma. Agora, está muito claro que ele fez uma opção. Sim. Ele vai se agarrar no momento de decisão, como diz o Facincani, a nomes mais cascudos, de uma voz um pouco mais alta no vestiário, vamos assim dizer, do que exatamente se agarrar aos meninos. Pode não ser por ele, né? Agora, mas essa voz puxa o menino. Esses meninos deram muito para eles. Pro Abel, para ele, não é no caso. Então, acho que não é exatamente uma situação de descartar. E outra coisa, para um Abel que a todo momento repete que vai errar, está tentando, está começando na carreira, acho que vale rever a forma como ele acaba expondo demais seu grupo em algumas situações. Não sei se era o momento exatamente de dizer que essa meninada aí, em momento decisivo, não me serve. Não confio. Preciso... Então, acho que dá para o Abel calibrar um pouco melhor. Tem um mês ainda, um pouco mais de um mês aí para essa final de Libertadores. Não basta só se agarrar aos mais experientes, não basta só se agarrar à voz mais cascuda. Porque você precisa valorizar também a tua molecada. Nesse jogo do River, né, um dos líderes do elenco estava levando um calor absurdo no começo do jogo, e se não é o Gabriel Menino para fechar em cima dele, não acontece nada. Né? Se na final contra o Santos, e é um debate que eu tenho com o Sormani em relação a isso... Quando o Santos... aí, Facincani. Oi, Sormani. Quem que é o jogador experiente? O lateral direito, o Marcos Rocha. Sim. Foi bem ontem. Na final é até a página 2. As pessoas se empolgam com 2, 3 jogadas de primeiro tempo. Por exemplo, bem ontem, Facincani. O Sormani, o outro debate, na final da Libertadores contra o Santos, em que o Santos era melhor, em que o Santos estava mais próximo do primeiro gol, a entrada do Patrick de Paula, para mim, muda o ritmo no jogo. Traz o Palmeiras para tentar dar um respiro, menos afobação, menos desespero, menos falta de recurso, um pouquinho mais, sabe, de
entregar aquilo que o Palmeiras mais precisa, que é frieza com a bola nos pés. Então, tem muitos pontos que esses garotos salvaram a pele e consagraram o currículo de muito cara grande que hoje não merece sequer estar sendo citado. A gente tem mensagem aqui, o Beto Caso, ele tá indo na sua linha.